Olá, sejam todas bem-vindas ao podcast Caminho do Equilíbrio, onde nós vamos falar sobre saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento sistêmico. Eu sou Marileia Aracaki. A minha convidada hoje é a Janice Oliveira, a fisioterapeuta Janice Oliveira. Seja muito bem-vindo, Janice. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e principalmente falar de saúde, bem-estar e emagrecimento. Exatamente. Nossa, e esse tema, emagrecimento sistêmico, né? Eu fiquei muito curiosa para saber como que funciona, como que você colocou um protocolo, um procedimento, incluindo uma terapia sistêmica. Então, falar de constelação e falar de emagrecimento, para mim, é uma emoção muito grande. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu me emociono porque eu criei esse método. E eu nem sabia que eu trabalhava com constelação. Então, lá no início, há 9 anos atrás, quando eu comecei, e hoje já são mais de 4.000 mulheres que já emagreceram e conseguiram manter esse emagrecimento, porque ele é sistêmico, olhando lá para a sua história familiar, de tudo que viveu na infância, desde o útero da mãe. Isso é muito importante, porque as pessoas hoje elas acreditam que é comida e exercício físico. E muitas vezes elas se revoltam, se sentem frustradas, incapazes, por não conseguirem atingir e manter esse emagrecimento, muitas vezes. Muitas vezes ela até emagrece, mas depois ela volta a engordar tudo de novo e ela não sabe por que isso acontece. Então, quando eu comecei há 9 anos atrás, eu fui buscando a história dessas mulheres. E cada história que você não acredita. Cada história emocionante, triste ao mesmo tempo, mas e que eu sempre falava para essas mulheres: olha para a sua história, honra e respeita a sua história, e agora vamos construir uma nova história a partir de agora. E elas se entregavam para esse processo e 30 quilos, 32, 40, 50, 10, 5. E eu costumo dizer que não é só emagrecimento, é uma transformação de vida. Olha, e como que as emoções, o estresse, o dia a dia, essas emoções, né, impedem e fazem com que as mulheres não emagreçam, né? Na verdade, o que elas precisam elas precisam entender isso. Sim. Tem dia que dá vontade de abrir a cabecinha delas e Aham. falar assim: deixa eu colocar aqui dentro, porque você precisa entender isso. Tudo tem uma raiz. Não adianta eu cuidar da flor, cuidar da folha, se eu não cuidar da raiz. Porque onde está doente é a raiz. Esses frutos que são os resultados, eles não vão ser saudáveis. Então elas não vão conseguir manter isso por muito tempo. E hoje elas estão usando vários tipos de medicamento, cirurgias, e 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas voltam a engordar novamente. Por quê? Porque não é no estômago, é aqui. É nas emoções, são os pensamentos e são as emoções que regem a nossa vida, né? Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. Todo pensamento que gera um sentimento vai trazer um comportamento. E essas ações, de forma repetida, se tornam um hábito. Ou seja, esses hábitos hoje não estão saudáveis. Quando a pessoa ela vai até você, aí ela fala: "Ah, eu quero emagrecer tantos quilos". Como que como que você faz? Você faz uma anamnese? Você já indica primeiro uma terapia? Na verdade, há nove Ah, anos atrás, eu aham. comecei apenas no digital. Então, eu sou do digital há um bom tempo já. Já fiz alguns lançamentos, enfim. E eu percebi que tratar as emoções, os pensamentos, sim, nós temos um resultado muito bom. Mas às vezes esse resultado ele demora um pouco mais, porque a gente precisa trabalhar todas essas questões de crenças, os traumas, as dores. E essas mulheres, muitas vezes, elas não estão preparadas para esse tempo. Porque eu costumo dizer uma coisa: esquece o resultado, se apaixone pelo processo. Porque quando você se apaixona pelo processo, você vai vivendo o progresso, o resultado é uma consequência inevitável. Então, eu decidi, o ano passado, abrir uma clínica de estética, onde eu incluo os protocolos de estética dentro desse emagrecimento para ajudar ainda mais essas mulheres a terem resultados. Então, hoje, quem está comigo aqui presencialmente, porque eu atendo mulheres do mundo inteiro, né? Quem está comigo aqui presencialmente ainda tem
uma coisa a mais, que são os protocolos, né, dentro da clínica, os nutracêuticos. Eu costumo dizer assim, não é remédio. Porque eu sou uma pessoa totalmente contra isso. Então, a gente pode emagrecer de forma natural, de forma saudável, comendo, não precisa passar fome, não precisa enlouquecer. Tudo dá certo quando eu me comprometo. Quando eu tomo uma decisão e assumo uma postura. Isso é o mais importante, né? Porque quando fala em emagrecer, aí a pessoa já fala, meu Deus, eu já vou ter que parar de comer, eu vou ter que parar, né, de comer o que eu gosto, Já de vou fazer... sofrer, né? Exatamente. E aí a gente tem que buscar na raiz. Então, por exemplo, eu tive algumas alunas que tiveram traumas com relação a emagrecimento. Por exemplo, uma mulher que lá criança viu alguém emagrecer porque estava doente, imediatamente ela ligou lá no cérebro dela que emagrecimento é sofrimento, que emagrecimento é doença. Então a gente precisa desconstruir essa crença, construir uma nova crença de que emagrecimento é ser saudável. Porque quando você vê uma pessoa que você demora muito tempo para vê-la, e aí ela tá magra, você pergunta, o que aconteceu? Você tá doente? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é uma doença. Por quê? Porque lá Verdade. atrás foi ligado na mente dela, ela viu, ouviu ou viveu, é uma crença, de que emagrecimento é sofrimento e é doença. Toda emoção, sensação não liberada, somatizada no nosso corpo, vira uma doença, né? Vira uma doença. E você, mais do que ninguém, né? Exatamente. Sabe disso. O que acontece? Porque eu vejo muitas terapeutas que trabalham com as terapias, mas elas não cuidam delas mesmas. Por exemplo, eu vou falar para você sobre emagrecimento, só que eu não estou cuidando do meu corpo. Eu não estou cuidando das minhas emoções, eu não estou cuidando dos meus pensamentos. Exatamente. Então, eu preciso primeiro cuidar de mim, para depois eu cuidar do outro. Eu costumo dizer uma frase o seguinte, eu só consigo levar você até onde eu conseguir ir. É verdade, porque nós somos espelhos, né? E é muito interessante mesmo, porque o biomagnetismo e a programação bioenergética aplicada, nós trabalhamos as memórias celular, que seria a parte do DNA. Nós conseguimos reprogramar, achar onde está o medo, a culpa, as emoções negativas e ressignificar. E isso é o que você faz, mas de uma forma diferente, mas muito bonita, com a constelação familiar. Com a constelação familiar. E quando eu mostro, né, por exemplo, algumas vezes, e eu faço a constelação fluvial, que é na água, porque eu não quero que tenha a minha interferência. Né? Então, eu estou ali como uma facilitadora para fazer essa mulher ter clareza. Porque o que é a constelação, né? As pessoas ficam, mas o que é isso? É religião? É espiritismo? O que é a constelação? A constelação nada mais é do que deixar vir tudo que está no inconsciente do seu sistema familiar e no seu inconsciente. Porque nós temos duas mentes, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A nossa mente consciente é a razão. É a hora que eu determino, eu vou comer mais saudável, eu vou fazer exercício, eu vou tomar água, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou eliminar pessoas tóxicas da minha vida. Isso é uma razão, é racional. Agora, o inconsciente é o quê? Nada mais do que tudo isso que você falou. Que são as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas dores. E isso desde que nós somos concebidos, né? Verdade. E você até pode das falar memórias um pouquinho. Até das memórias. Porque isso está no nosso DNA, né? Exatamente. No rastreio do biomagnetismo que eu aplico, eu rastreio 9 meses antes da concepção, na concepção, 1 mês a 9 meses no ventre, aí de 1 ano, 2, até a idade atual. Então, nós vamos reprogramando, achando ali por camada. Porque até os 7 anos é onde são construídas nossas crenças. Depois a gente só repete. Isso, depois é uma repetição de ciclo. Nossa, isso. Que legal, né? É muito lindo tudo isso, porque, por exemplo, eu tenho clientes que chegam para mim, e quando a gente faz a constelação, eu faço questão de toda mulher que chega para mim, eu sentar frente a frente. Porque elas acham que elas vão lá na clínica e eu vou olhar só pro corpo, né? A última coisa que eu olho é o corpo. Outro dia chegou uma cliente, eu vim aqui tirar essa pochete. Só que daí ela sentou na minha frente e eu fui tentar entender o que é que estava incomodando ela. E na verdade não era a pochete.
A pochete não era nada perto de tudo que ela estava vivendo. Então, eu costumo dizer que é repolho, né? Não é abacaxi que você descasca, porque Aham, você vai tirando camadas, né? Você aham, vai tirando aquelas camadas. E quando ela descobriu, essa mulher não dormia. Tamanho medo que ela vivia. Ela tinha medo da mãe morrer, ela tinha medo dos filhos morrerem. Então, ela passava a noite aham, inteira ouvindo a respiração deles, para saber se eles estavam vivos. Então, quando você traz essa consciência para essa aham. mulher desse medo, eu tenho medo deles morrerem. Tá, mas você tá morrendo. Uhum. Porque primeiro que você não dorme. Seu nível de cortisol deve estar lá em cima. Se o seu cortisol está alto, muito provavelmente você vai engordar. Porque se o seu nível de cortisol está alterado. E essa mulher deixava o filho dormir na cama com ela. Uma guerra com as minhas mulheres que eu atendo. Essa história de filho dormir com a mãe. Olha. Hoje, a primeira coisa que você vai fazer, eu falei para ela, Hã. é colocar seu filho lá na caminha dele para dormir. Um menino de 12 anos não pode dormir com a mãe. Então, mas Janice, eu não posso fazer isso. Pode, você deve fazer. Porque quando você deixa o seu filho dormindo com você, você está impedindo de que chegue um novo relacionamento para sua vida. Você está impedindo que apareça um novo amor para você. Então a gente precisa abrir a mente dessas mulheres, porque por incrível que pareça, muitas delas não têm essa clareza. É muito E, inconsciente, e né? elas estão vivendo numa Aham. caverna. E eu falo para elas, vamos sair daí dessa caverna, porque aí tá doendo demais. Tá doendo demais. E quando eu trago essa consciência e que a gente traz essa clareza para essa mulher, ela encontra um mundo cheio de opções, cheio de coisas, e ela fala: Meu Deus, esse mundo estava aqui, mas eu estava naquele escuro lá e eu não conseguia enxergar nada disso aqui. E por isso que eu falo que a constelação é isso, é trazer clareza. Porque quando você tem clareza de onde você está, você consegue determinar onde você quer chegar. Exatamente. E as pessoas hoje, elas têm um pouco de resistência de fazer a constelação? Na verdade, elas não têm resistência só da constelação. Elas têm resistência de olhar para as dores. Para as dores, Para né? as dores. Mas querem Elas emagrecer, né? querem emagrecer. Aham. Querem emagrecer a todo custo. E tem gente gastando muito dinheiro, sem necessidade. Porque quando você olha para suas dores, para os seus traumas, e você cura tudo isso, o emagrecimento ele se torna leve. Gente, é uma questão de vocês se abra para o novo. Quando Aham. você não tá, se o que você está fazendo não tá dando certo e chega uma nova opção para você, você tem que falar, eu vou tentar essa. Porque como eu já tentei todas essas outras, não deu certo, eu vou tentar essa que é diferente de todas. Mas elas estão tão cansadas, tão frustradas e se sentindo tão incapazes diante do emagrecimento, que elas dizem assim, eu não vou tentar mais. Chega, eu já cansei. E as mulheres chegam para mim assim, você é minha última tentativa, eu não vou tentar mais. A questão da autoimagem, né? Elas querem que ter uma imagem que na verdade que o outro quer que elas enxergam, né? E eu falo assim, gente, ninguém aqui quer ser Gisele Bündchen. Eu só quero que você se olhe no espelho, se sinta feliz com você, com o seu corpo, coloque a sua roupa que você sempre quis e seja feliz. Não é o peso que vai definir a sua felicidade. Não venha aqui achando que se você emagrecer X quilos, você vai ser feliz. Primeiro você precisa encontrar essa felicidade aí dentro de você. E é por isso que a gente precisa olhar para tudo isso. Primeiro eu preciso ser feliz para tudo que tiver, para todas as minhas realizações, todas as minhas conquistas, façam parte dessa felicidade. Não é um corpo que vai definir quem é você. Então é tudo isso que a gente precisa olhar. Por exemplo, muitas vezes, quando a gente traz, né, para o campo, e é um campo morfogenético, né, quando nós estamos lá prontas para fazer a constelação, muitas vezes elas escolhem essa bonequinha. E essa bonequinha significa uma criança. Uma criança. E muitas delas estão na criança. Por quê? Porque foi lá atrás que algo aconteceu. E essa criança ainda está ferida. Essa criança,
Ela precisa me acompanhar, eu adulta. Ela precisa estar comigo, ela precisa estar do meu lado. Mas quem precisa dar carinho e atenção para essa criança sou eu. Hoje eu não tenho que esperar o carinho do meu pai, o carinho da minha mãe, ou o carinho de quem quer que seja. Sou eu que tenho que olhar para mim e dar esse carinho, esse amor e esse afeto que faltou um dia lá atrás. Então, essas mulheres, elas precisam entender que não existem culpados, né? Então, quando vem para a constelação, eu falo, gente, não tem culpado. Minha mãe não é culpada, meu pai não é culpado, ninguém é culpado aqui. Não é para isso. Você precisa só ter clareza do que faltou. O que que faltou? Muitas vezes a mãe precisou ir trabalhar com esse bebê muito novo. Faltou o quê? Afeto. Esse bebê ele não sabia que a mãe tinha que sair para trabalhar. Ela acreditou que a mãe abandonou ela e que ela não era tão importante assim. É verdade. E esse sentimento de abandono ficou. E fica muito enraizado, né? Muito. Muito, muito, muito. E as pessoas não conseguem liberar sozinhas. Não consegue. Não consegue. Então, assim, como eu já estou há tanto tempo nesse caminho, há 9 Sim. anos, né? Nesse caminho do emagrecimento, e tem muitos depoimentos emocionantes, assim, de mulheres que... Coisa básica. Que pra gente é básico, mas pra ela não. Dirigir. A mulher vem pra mim pra emagrecer. Mas ela sai daqui magra, dirigindo, com o casamento renovado, com a relação com as pessoas renovada, porque ela consegue entender, depois que ela sai, que a mãe e o pai fizeram aquilo que eles deram conta, aquilo que eles sabiam fazer naquele momento. E eu falo pra elas assim, se seu pai veio e te fez e foi embora, olha, um grande homem, porque ele te deu a vida. Se não fosse ele ter vindo, te feito e ter ido embora, talvez você não estaria aqui hoje. E elas começam a olhar com outro olhar para esse pai. Porque até então, porque me abandonou, porque me deixou, porque me jogou, porque não me deu, porque não fez. Olha para o que ele deu. A vida. É só trazer para a consciência mesmo. Te deu a vida. E você pode viver 1 milhão de anos. Que você não vai conseguir pagar isso. Porque não tem como pagar a vida. É verdade. Nossa, a nossa vida é muito preciosa, né? Porque a vida é uma dádiva, não é uma dívida. E aí você fica lá tentando pagar, muitas vezes trazendo até um pouco agora de dependência emocional, de inteligência emocional para cá. Muitas vezes você fica lá cuidando da sua mãe com raiva, porque você acredita que mesmo com raiva você precisa cuidar dela, porque ela te deu a vida, porque ela sofreu por você. E aí você está fazendo mal tanto para ela quanto para você. Isso é uma dependência emocional. Olha só. E não consegue liberar Não sozinha, consegue. né? E aí existem esse tipo de dependência emocional hoje está aprisionando as pessoas. Então eu costumo dizer que ela está numa prisão sem grade. Numa prisão sem grade. E aí a minha pergunta geralmente para essas mulheres é: se você emagrecer, se você tiver uma vida feliz, se você tiver uma vida próspera, abundante, quem fica para trás? E quando a família é toda Gorda. gorda? A gente tem que falar do que, Sim. né? aham. Tipo, a aí mãe, vem a o crença. pai, aí é E aí todo você mundo, a sabe família que toda. o que nós queremos nessa vida, né? Nós queremos ser amados, nós queremos pertencer, nós queremos ser vistos. Gente, eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém. A gente só quer isso. A gente quer ser amado, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido e a gente quer pertencer. Então, quando essa mulher vem e ela me fala assim: todo mundo na minha família é gordo. Minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas irmãs, todo mundo. E aí eu trago essa consciência para ela do seguinte: se você emagrecer, como que fica a sua relação com essas pessoas que estão acima do peso? Fica normal. Não, não fica normal. Porque lá na sua mente, eu não vou pertencer a esse grupo. Como assim eu sou magra e todo mundo gordo? Eu não vou pertencer. Eu vou olhar para mim, vou olhar para eles e vou dizer: como assim? Eu sou diferente de todo mundo. E aí eu volto para lá, porque eu só quero pertencer.
É complicado, né? Mas é um olhar, né? É Eu o digo assim, autoconhecimento. é difícil, É difícil, mas né? não é impossível. Não é impossível, verdade. Não tem nada impossível aqui pra gente. Não. Quando a gente decide, toma uma decisão e assume a postura diante da vida, ela vai. Quais são os principais fatores que contribuem para a pessoa ser, ser acima do peso? Eu sempre trago essa clareza Aham. para essas mulheres quando elas chegam para mim de que a gordura, ela possui 3 funções no corpo da mulher. Aí elas olham para mim assim: "Não entendi". Tá. Existem 3 funções, 3 motivos do porquê você não emagrece ou do porquê você emagrece e volta a engordar, que é o efeito sanfona. Então eu costumo dizer que a primeira, proteção. Muito provavelmente essas mulheres foram abusadas. E aí vem o abuso psicológico, emocional, o abuso sexual, enfim. Então ela usa essa capa de gordura para não ser abusada novamente. Ela usa essa gordura como uma forma de proteção. Então, se eu for gorda, isso não vai mais acontecer comigo. Hoje é proibido, hoje tem leis, né? Ah, que você passa, ô gostosa, não sei o quê. Só que aquilo fica lá na mente. Isso é um abuso. Fica registrado, Fica né? registrado. Aham. Então, para eu não sofrer mais esse tipo de abuso, eu vou ser gorda. E eu uso a gordura como uma forma de proteção. A outra forma, né, a outra função é o destaque. E essa é a mais engraçada porque as pessoas falam assim: destaque? Você acha que eu quero me aparecer gorda? E aí eu trago, peraí, vamos entender isso como acontece. Eu tô gorda e a pessoa que eu amo, a pessoa que gosta de mim. Vou dar um exemplo da mãe. Minha filha, você tá gorda. Minha filha, você precisa emagrecer. Minha filha, você precisa procurar ajuda. Minha filha, você precisa. Quando isso acontece, mesmo que chamando atenção, mesmo que essa mulher está vendo a filha, na mente inconsciente dessa filha, opa, ela tá me vendo. Estou sendo vista, né? Ela tá cuidando de mim. Ela tá preocupada comigo. Eu vou continuar. Esse é o destaque. Porque é uma forma de ser vista, que é aquilo que eu falei, de ser vista, de ser amada, né, de ver que alguém está se preocupando comigo. E a outra, que é a que mais ocorre, principalmente ultimamente, né, que é a força. As mulheres estão usando a gordura como uma forma de força. E isso acontece por quê? Porque quando a gente é criança, a nossa mãe coloca um monte de coisa pra gente tomar, é biotônico, é raizada, gemada, pra você ficar forte e saudável. Quantas vezes nós ouvimos assim: nossa, que bochecha, essa sim é saudável. E eu que sou bochechudo, olha isso. Imagina quantas vezes eu ouvi: essa é forte, saudável. Opa, ficou registrado. E agora que eu sou adulta, eu quero emagrecer, mas eu vivo 95% inconsciente, que é o que toma conta das minhas decisões. Sim. E ó, tá chegando aí que parece que 99, viu? Daqui um pouco já são 100%. E aí eu uso essa força, eu uso essa gordura como uma fonte de força. E aí eu acredito inconscientemente que se eu emagrecer, eu vou ficar fraca e eu corro o risco de ficar doente. Isso está registrado lá na nossa mente inconsciente. Temos que liberar isso, né? Na verdade, quando a gente fala assim, temos que liberar. Sim. Na verdade, a gente não é só liberar, a gente precisa curar. Ressignificar, né? Ressignificar, olhar para aquilo, olhar para aquela dor. O que a gente precisa ter é essa clareza, trazer para a consciência, ir lá e resolver. Não adianta eu varrer e jogar embaixo do tapete. Porque se eu tenho alergia, a hora que isso explodir, vai vir de uma vez, né? E aí vem tudo. Exatamente. A parte do intestino. Geralmente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. O que o intestino influencia para as pessoas engordarem mais?
em relação à parte da saúde. Muito, muito. O nosso intestino, como você falou, é o nosso segundo Sim. cérebro. E como a gente trabalha na constelação, nós vamos olhar para nossa mente, nós vamos olhar para o nosso cérebro. Sim. E o que está acontecendo Uhum. ultimamente são as doenças gastrointestinais. Exatamente, tem muito. Eu não consigo mais comer glúten, eu não consigo mais comer lactose, eu não consigo mais isso, eu não consigo mais aquilo. E aí, quando você olha para as emoções, você vai ver que está tudo reprimido. Então, não é o que eu como, é o porquê eu como. Não é o leite, não é o glúten, é o porquê eu estou comendo aquilo em excesso. O que aquilo está trazendo para mim de bom? O que acontece? As mulheres costumam dizer assim, o meu intestino não está funcionando. O intestino funcionar. Se o intestino não funciona, não tem emagrecimento. Então vamos olhar para a raiva que você está guardando. E você sabe disso, né? Porque Exatamente. Aham. a palavra diz enfesada, né? Aham. Eu tô com raiva, eu tô guardando uma raiva ali dentro de mim, que se eu não colocar essa raiva para fora, o meu intestino ele não vai funcionar. Vai É prender óbvio tudo, né? que é muito importante tomarmos água, Aham. alimentação saudável, legumes e verduras. É tudo muito importante. O emagrecimento é tanta coisa que envolve o emagrecimento que não é apenas um prato de salada com uma proteína, com frango grelhado e uma academia. Não é sobre isso. Você precisa avaliar o seu sono. Se você não está dormindo bem, o seu nível de estresse, os seus hormônios, o cortisol, o GH, enfim, todos os seus hormônios estão alterados. Então, você precisa aprender a identificar suas emoções e controlar seu estresse. Água, é muito importante tomarmos água, pelo menos 35 ml por quilo peso. Então, você pega o seu peso e multiplica por 35, que vai sair lá a quantidade de água que você precisa tomar. É 2 litros? Não sei, pode ser 4. Depende do peso. Depende do peso. Depende Tem que do fazer a peso. conta, Tem né? que fazer a conta. Isso é muito importante. Então, são coisas que eu trago nos meus programas de emagrecimento, que inclusive eu tenho um programa de emagrecimento gravado que chama Lapidando Mulheres, que foi esse programa que já ajudou mais de 4.000 mulheres a emagrecer pelo mundo, que a gente trabalha tudo isso. Então, a gente trabalha o seu amor próprio, a gente trabalha o seu autoconhecimento, a gente trabalha a autocompaixão, a gente trabalha o perdão. Mas perdão para o emagrecimento? Sim. Essas mulheres que estão acima do peso, elas carregam culpa. E você sabe que se eu me sinto culpada por alguma coisa, eu vou me punir. Exatamente. Então, eu passo a vida inteira me punindo. Eu começo uma alimentação, eu começo uma dieta na segunda-feira, na quarta eu já não consigo mais manter. Eu já comi errado. E se eu fiz uma refeição errada, eu já jogo tudo fora, porque eu vou me punir por ter falhado naquele momento. E eu falo, gente, nós vamos falhar, nós somos seres humanos. Se você está procurando ser perfeita e se você está tentando a perfeição, você vai dar mal. Você vai se dar mal, com certeza. Porque nós vamos falhar. Aham. Vai ter dia que você vai começar bem e vai chegar ali no meio da manhã, você já jogou tudo fora. Vamos trazer para a consciência e vamos para a próxima. Porque o que eu faço? Se eu comi errado, eu vou me punir ainda mais. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? E E vai eu vou... acumulando mais. A gente aprende isso na infância, né? Quanto que a gente ouve lá na infância? Pecou, Deus vai castigar. Ou seja, ali, naquele momento, a nossa mente já entende que todo pecador merece ser punido. E a gente traz isso para a nossa vida hoje. Se eu errei, se eu falhei, eu tenho que me punir. E, na verdade, não são as outras pessoas que te punem, não é Deus. É você mesma. O tempo todo você passa se punindo. Eu costumo dizer que elas ficam o tempo todo com um chicote na mão. Falhou? Toma. Falhou? Toma. E é o dia inteiro, mês inteiro, ano inteiro fazendo isso com si própria. Olha, e quando as pessoas elas fazem o tratamento, mas elas têm uma recaída? E aí?
volta lá, faz tudo de novo? Elas só me chamam. Elas só te chamam? Só me chamam. Janice, aconteceu isso. Aí eu trago para essa consciência. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu trago. Eu não tenho problema nenhum em atender novamente as minhas alunas. Elas sabem disso. Eu tenho alunas que estão comigo aí há anos. Que assim, Janice, aconteceu tal coisa. Como que eu vou me comportar diante dessa situação para que eu não engorde? Ah, lembra da aula tal? Então, vamos fazer aquela ferramenta que é isso, isso, isso. Pronto. Elas falam que só de ouvir a minha voz já traz para a consciência como elas precisam se comportar. Só de ouvir a minha voz. Porque assim, eu não sou boazinha no processo de emagrecimento. E assim, vai ter gente que vai gostar da Janice e vai ter gente que não vai gostar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, não sou eu que vou conseguir. Mas aquelas que decidem ir, eu pego na mão dessas mulheres e eu estou com elas durante 24 horas. Elas sabem disso. Quem decide viver o processo de emagrecimento com a Janice sabe que vai conseguir. Tem que escolher mesmo. Tem que decidir. Decidir. Porque quando eu tomo uma decisão, eu assumo uma postura diante da vida. Não, é assim que eu vou fazer. E aí eu vou te trazer um exemplo do que eu cobro delas e que eu também faço comigo. Sim. Por exemplo, eu decidi agora, muito recentemente, que eu iria gravar todos os dias 2 vídeos pro TikTok. Eu falei que eu ia gravar e eu ia gravar. Ponto. Chegou no 3º dia. Não quero. Não tô com vontade. Olhei pra mim mesmo e disse, você se comprometeu com você. Vai lá. Nem que seja chorando, mas você vai. Eu tomei uma decisão e eu prometi pra mim mesma. E eu falo pra ela, quando você faz o comprometimento, não é com a Janice. Quem é a Janice? É com você. É com a sua vida, é com a sua saúde. É como você quer estar quando você tiver 80 anos. Você quer atrapalhar a vida dos seus filhos? Porque é isso que você vai fazer se você não se cuidar agora. Porque seus filhos não têm obrigação de cuidar de você. Não tem obrigação. E você vai atrapalhar a vida deles. Que é o momento que eles vão estar para a vida com os filhos, com a esposa, com o marido, realizando sonhos, construindo uma história. Você vai ter que voltar para cuidar de você em cima da cama. Isso é um atrapalho de vida. Mas, Janice, eles têm obrigação de cuidar. Não, não tem obrigação. Ninguém tem obrigação de cuidar de ninguém. É uma crença, né? Por quê? Principalmente nós lá de mulheres, trás, né? Principalmente. Você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar dos seus pais. Não, nós não temos que nada. Porque se for forçado, vai me fazer infeliz. Tudo que eu for fazer na minha vida precisa ser prazeroso. Precisa ser leve. Então, se eu quero cuidar da minha mãe, ok, não vai atrapalhar a minha vida, não vai atrapalhar os meus planos, os meus sonhos, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas se vai atrapalhar, porque você vai maltratar ela. Com certeza. E eu falo para as minhas alunas assim, pague alguém para cuidar. Vai lá tomar um chá com ela. Vai lá contar as histórias do passado, enfim. Mas não vai lá para sofrer e para fazer ela sofrer. Porque fazer com raiva vai fazer ela sofrer. Exatamente. Não só ela, como a gente mesmo, né? Nós mesmos. Precisa ser leve, né? Precisa ser leve. Tudo verdade. precisa ser leve. Eu falo para elas que é para deixar a mochila. A mochila tá cheia de pedras. E essas pedras são as mágoas, os ressentimentos, a raiva. Todo tipo de dor que elas estão carregando. E essa mochila está pesada. Se essa mochila está pesada, como eu caminho? Não tem como. Não vai. Então, o primeiro passo para o emagrecimento é o perdão e o auto-perdão. Eu preciso liberar. Eu preciso deixar ir. Para que fique leve a minha caminhada. Porque senão eu não consigo caminhar. A minha vida fica parada. Parada, né? Eu sei que você tem um projeto para esse ano de fazer mentorias. Vamos falar um pouco das suas mentorias?
Que bom que você trouxe isso. Eu nem ia Sim! falar sobre. Me veio agora de você falar da Eu sua nem ia falar sobre mentoria. isso, mas o ano passado eu Sim. decidi, depois que eu abri a clínica de estética, Aham. eu decidi Aham. mentorar mulheres no processo de empreendedorismo. Por quê? Uhum. Como eu estou há 9 anos e eu sempre fui empreendedora, sempre. Sim. É óbvio que lá na minha adolescência, quando Aham. jovem, eu fui empregada doméstica, eu fui babá. Eu vendi tapete, eu vendi gelinho, eu vendi pimenta, eu vendi sonhos. Eu vendi Hã? rã. Olha. Eu descobri uma pessoa que gostava de comer rã. Hã. E como eu gostava muito de dinheiro, eu fui catar rã para vender. E deu bom por um tempo. Depois acabaram as rãs e tudo bem. Mas eu sempre fui uma mulher empreendedora. Até porque Sim. desde criança eu sempre vendi. E o que eu percebo nas mulheres é que isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui para mim é muito fácil. Você pode ver que eu consigo. Sim. Eu me solto. É gostoso. Falar. Se você deixar aqui, eu fico aqui até amanhã. É sério, isso para mim é leve, é fácil. Aham. Eu não tenho problema nenhum em ligar, em fazer um stories, em fazer um vídeo. Isso para mim é muito fácil. Muito Sim. fácil mesmo. Aham. E eu vejo que as mulheres que estão começando, elas são bloqueadas com relação a isso. E aí a gente precisa ir lá na nossa história Ah, e descobrir por que é que existe esse bloqueio. Por exemplo, talvez o pai tentou empreender lá atrás. E o pai perdeu tudo. E essa criança viu a guerra entre a mãe e o pai. Porque esse pai tentou, mas ele não conseguiu. Então eu entendo que empreender é perigoso. É arriscado. já fica na memória, né? Já fica na Gravado. memória. Tá tudo lá. Não vou. Porque quando eu penso em ir, eu logo penso, vou perder tudo. É muito arriscado. É muito perigoso. Vou perder tudo que eu construí. Às vezes não é nada. Mas ela já pensa que ela vai perder. Então ela não vai. Então existem os bloqueios, assim como no emagrecimento, Aham. existem os bloqueios nas mulheres que empreendem. E desde que eu comecei esse mundo, você vê muita gente, porque você não precisa estudar, porque você faz milhões, não sei como, e não sei como. Gente, pra gente fazer milhão, eu preciso começar com R$ 500. Eu preciso começar com R$ 1.000. Eu não vou pouco, né? começar com 1 milhão. Eu preciso fazer a minha caminhada. É aquilo que eu falei, é se apaixonar pelo processo. Tem um progresso aí, o resultado ele vai chegar. Mas eu Aham. preciso fazer todos os dias. Só que as pessoas vendem um milagre que eu também já me iludi com esse milagre. Também. E quantas vezes, né, você vê vídeo da pessoa falando, olha, você não precisa estudar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, a gente precisa estudar sim, a gente precisa se desenvolver. Não tem milagre. Não tem milagre. Você precisa estudar. Tudo tem um planejamento. Tudo tem uma estratégia. Então você precisa estudar a estratégia Pra fazer diferente, para né? fazer Pra conseguir, diferente, né? para conseguir realizar os seus sonhos. E talvez essa mulher, ela nem queira 1 milhão, ela queira 5 mil por mês e ela não está conseguindo fazer. Porque talvez se ela fizesse um vídeo, se ela falasse do trabalho, porque eu não tenho como saber o que você faz se você não falar o que você faz. Só que ela está tão bloqueada do medo, né? Porque o medo bloqueia. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que as pessoas vão falar. O medo. O medo, ele paralisa. Paralisa. E essa mulher não vai. Ela não pega o celular, ela não faz um stories, porque ela tem medo do que as pessoas vão falar. Ela tem medo da crítica. E ela paralisa e não vai. Com todo o arsenal que ela tem, com tudo que ela tem, que ela poderia realizar o sonho dela, que talvez seja ganhar R$ 5.000 por mês. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Sabe? O que você precisa é começar. Começar. Então, essas mulheres, elas estão bloqueadas. E essa mentoria vai vir para desbloquear essas mulheres
para o mundo do empreendedorismo. Ai, que legal, que bacana, né? Muito bom divulgar, fazer todo esse movimento, né? E quais são os primeiros passos para quem deseja integrar o emagrecimento sistêmico na sua vida? Primeiro passo começa agora, né? Agora. Porque a gente vai ter um desafio chamado Magras em 2025. Eu já fiz vários desafios, eu já fiz, assim, são mais de 9 anos, né? São praticamente 10 anos nessa área e eu já fiz vários desafios. E agora eu vou fazer um desafio que começa dia 3 de fevereiro, então as inscrições vão até dia 23, agora de janeiro, pra gente dar um pontapé inicial nesse desafio. Só que as mulheres, quando vêm pro desafio, elas acham que eu vou dar uma dieta. Não é dieta, não? Até eu imaginei. Falei assim, nossa, eu imaginei também que você ia dar uma dieta. Não? Não adianta eu te dar uma dieta, porque você já deve ter um monte engavetada. Ou, se você não tem engavetado, você tem print no seu celular. Verdade. E você não consegue fazer. Ontem eu estava lendo um livro, Mais Esperto que o Diabo. Eu comecei a ler esse livro. E a primeira frase do livro é: porque eu sei o que precisa ser feito e eu não faço. Eu sei o que precisa comer, eu sei o que precisa fazer para ser magra, por que eu não faço? Porque eu não sei o como. Porque quando você descobre o como, fica fácil. E é isso que eu vou ensinar essas mulheres dentro desse desafio. Elas vão ter, sim, dicas de alimentação. Elas vão ter dicas. Porque elas sabem o que elas precisam comer e o que elas precisam evitar. É óbvio que se eu comer McDonald's todos os dias e tomar Coca-Cola todos os dias, eu não vou alcançar meu objetivo. Elas sabem, todas sabem. Todo mundo sabe o que precisa comer, o que precisa evitar. Exatamente. A questão é, como que eu faço para fazer isso? Eu preciso identificar as minhas emoções. Eu preciso aprender a controlar. Porque quando eu como em excesso, eu não como porque eu tô com fome. Eu como porque eu estou alimentando uma emoção. Porque todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Seja o que for. Seja o que for. Aí eu preciso olhar que falta é essa que eu tô tentando preencher com comida. Que eu tô tentando preencher com álcool. Que eu tô tentando preencher, enfim, seja lá com o que for. Então, a gente precisa olhar para isso. Não adianta dieta. Olha, que interessante. Então, elas vão ter, sim, dentro desse desafio, dicas de alimentação saudável, exercício físico, porque eu já gravei aulas para elas fazerem em casa. Não vai ter a desculpa de que, eu não tenho dinheiro para ir para academia. E não. É tudo online. Todos os dias você vai dar o passo a passo. Todos os dias elas vão estar dentro de um grupo de WhatsApp comigo. Elas vão receber áudios diários. Porque eu gravo meditações para essas mulheres, eu gravo áudios motivacionais para essas mulheres. Eu estou lá dentro do grupo o tempo todo com elas, tirando dúvida, participando, vivendo com elas. Elas vão receber e-books, porque eu tenho 2 e-books, né, já prontos para ajudar nesse trabalho das emoções. E as mulheres, porque a gente vai ter o grupo, e nesse grupo a gente vai ter tanto as mulheres que estão aqui próximas de mim, quanto as mulheres que estão distantes. Né, que vai ser só online, que é o que eu sempre trabalhei a minha vida toda. O novo para mim é o presencial. Esse é novo para mim, tá? Isso é muito novo para mim. Porque as pessoas começam diferente, né? Elas começam no presencial e depois elas migram pro digital. Eu fiz ao contrário. Eu comecei no digital e agora eu tô vindo também pro presencial. Então, quem estiver próxima, quem estiver aqui, vai receber também um estímulo a mais, que é um procedimento estético que eu vou dar para essas mulheres para ajudar nesse processo aí, para alavancar esse emagrecimento. As inscrições vão até dia 23, então quem quiser participar, é só ir no meu Instagram, Instituto Janice Oliveira, tudo junto. Lá tem um link que ela vai clicar ali no link da bio, ela vai clicar e vai cair num grupo do WhatsApp. Naquele grupo do WhatsApp estão pessoas que vão participar do desafio, que já fizeram a inscrição, enfim, que já estão lá dentro. Depois do dia 23, eu vou tirar as que não fizeram, as que não querem participar, e tá tudo bem. Só vão ficar, de fato, as que querem, que se comprometeram a participar do processo. Ai, que maravilha, né? Olha, uma coisa que eu achei muito interessante, quando você falou que você dá meditação para suas mentoras, né?
para suas alunas. Eu achei muito, mas muito interessante. Por quê? Porque a meditação eu acho algo muito importante, porque é ali onde vai vindo, né, as memórias, onde nós vamos acessando as nossas memórias que a gente precisa ver. Eu achei muito legal, muito 10 É, mesmo. eu tenho Aham, vários depoimentos, né, de aham. mulheres que, Janice, um simples áudio que você mandou pra mim fez diferença na minha vida hoje. É, já é uma Ouvir motivação, sua né? voz falando Uhum. pra eu ir, que eu vou conseguir, que eu sou capaz, que isso e que aquilo, já mudou o meu dia. Então eu faço questão de mandar esses áudios ou na noite, pra elas Uhum. ouvirem logo cedo, ou logo de manhã. Eu tenho algumas mulheres que falam assim: ah, o meu marido já fala, já vai ouvir a Janice. E as crianças já aprendem, né? Porque eu falo um bom dia pra elas e todo mundo repete, depois Todo faz mundo já parte. escuta, Todo mundo né? já escuta. É isso. Me conta aí uma história de alguma das suas alunas, assim, que você mais ficou impressionada, que mais você assustou. Nossa, foi algo que você se sentiu surpresa. Ou rápido, ou algo que Eu foi muito tenho, eu rápido. tenho uma, eu tenho uma Ah, cliente que, inclusive, ela fala comigo até hoje. uhum, Ela emagreceu, ela estava ah, com 100 quilos e hoje ela aham. pesa 67 quilos. E já tem 5 anos que ela tá nesse peso e ela não voltou a engordar. E é uma senhora. E ela mora no interior do Rio Grande do Sul, então não tem Uhum. academia. Não tem academia. E ela conseguiu emagrecer comigo somente pelo WhatsApp. Na época eu morava em Portugal. E eu Uhum. consegui fazer esse processo apenas pelo WhatsApp. Trabalhando a mente, trabalhando as crenças, trabalhando tudo nessa mulher. E ela emagreceu. E o sonho dessa mulher Aham. parece besta, mas pra mim é uma coisa que me marca tanto. O sonho dessa mulher era vestir uma calça branca. Olha, Eu falo, não importa o tamanho do seu sonho, o sonho é seu. exatamente. Eu quero vestir uma calça branca, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, Janice. E eu falei, meu Deus do céu, né? Logo no começo, logo quando você ouve isso, você fala, o que é uma calça branca, né? Eu achei que você queria outra coisa. Não. E quando ela conseguiu alcançar o resultado dela, a primeira pessoa que ela mandou a foto dela com a calça foi pra mim. E ela falou, graças a você, eu entrei nessa calça. E hoje eu tô realizando o maior sonho da minha vida, que era vestir uma calça branca. E eu trago para essas mulheres, não importa qual é o seu sonho. Pode ser vestir uma calça, pode ser colocar um biquíni, usar um short, se olhar no espelho e se sentir bonita, se relacionar com seu parceiro de luz acesa, sem vergonha do seu corpo, sair sem estar preocupado com o que as pessoas vão falar. Meu Deus, que coisa linda é você conseguir realizar o seu sonho. E essa mulher conseguiu. E hoje ela tá sempre nas minhas lives, ela tá sempre falando, e ela fala, e ela grita pros 4 cantos. E quando essa mulher conseguiu emagrecer, ela trouxe a cidade comigo. É uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, onde eu já Aham. atendi praticamente todas as mulheres lá. Olha. Todas, praticamente todas. Aham. Porque é uma cidade muito pequena, então Aham. praticamente todas as mulheres já passaram pela minha mão. É óbvio que tem as mulheres que foram, Uhum. que entenderam o processo. E tem as mulheres que não foram. E eu costumo dizer para elas, tá tudo bem. Talvez não era o momento, talvez não era a hora, talvez não é. Eu acredito que seja isso. Tá tudo bem ela não ter conseguido, mas ela tá olhando para você e eu tenho certeza que ela tá dizendo, se ela conseguiu, eu também consigo. Olha, que maravilha, né? Que legal. É lindo. Eu ficaria com você aqui a tarde inteira falando, Já tá acabando já o nosso tempo. porque Falta. é muito lindo esse processo. É Sim, muito bom viver isso e eu queria, de verdade, do fundo do meu sim. coração, Aham. que todas as mulheres, por mais que elas, mas não é o meu momento, mas não é agora, daqui um tempo, só venha conhecer, só venha entender como isso aqui funciona. É um protocolo único, só você que faz. Emagrecimento sistêmico. Quer falar um pouquinho mais sobre a constelação familiar? Eu Quero, acho interessante falar. quero, porque a constelação familiar, Aham. como a gente fala, né, que traz tudo que Uhum. está no seu inconsciente, no Sim. inconsciente do seu sistema familiar, a Aham. gente precisa entender que quando você vai resolver o emagrecimento, você não vai resolver só o emagrecimento.
você vai conseguir resolver várias questões que estão aí. Principalmente a relação com os pais. Isso precisa estar resolvido. E muito bem resolvido. Eu preciso ir para a vida. Eu preciso ir para a vida, lá para a vida. Eu coloco sempre assim, gente, você está aqui. Seus pais estão aqui atrás. Vai para a vida. Se eu tenho alguma questão que não foi resolvida, eu fico olhando para trás, esperando. Esperando o afeto, o carinho, a atenção, o cuidado, enfim. A minha vida não flui. E a mesma coisa no emagrecimento, no empreendedorismo, no meu casamento, porque eu acredito que o casamento do meu pai e da minha mãe não foi bom, o meu também não vai ser. Aí eu atraio para minha vida um homem que não me trata bem, que me trata mal, enfim. Eu fico vivendo essa repetição o tempo todo. E uma frase que eu quero deixar assim, vou até olhar para a câmera. Sim. Uma frase que eu quero deixar para vocês olharem para dentro de vocês. Aprenderem que quando você se cura, você cura a sua próxima geração. Você cura também todas as dores, todos os traumas relacionados aos seus pais. E a sua vida flui, as coisas acontecem. O seu relacionamento muda, a sua relação com seus filhos, a sua relação com seu parceiro, no seu trabalho. A vida fica mais leve. Então, entenda, você precisa se curar as suas dores, para que você cure a sua próxima geração. Exatamente. E tudo que nós se autocuramos é descendência, né? Muito, muito ótimo, maravilha. Eu adorei ter você Só aqui. eu falei, né? Nem deixei você. Eu falo, gente. Não deixa eu falar Não, muito, mas eu não. falei também, Mas eu queria muito escutar, eu achei muito interessante essa parte do emagrecimento sistêmico. Eu acredito que esse podcast vai ajudar muitas mulheres mesmo a pensarem, né, que realmente uma terapia com um protocolo, com algo, né, a terapia ela vai agregando, né, tudo na nossa vida, né? Algo vai complementando, na verdade. As mulheres, principalmente, Sim. que são viciadas em doce. Ai, porque eu no não açúcar. consigo viver sem doce. Consegue, quando você olha para sua mãe. Está relacionado à mãe. Está relacionada à mãe. Então, se você é viciada em doce, você precisa resolver a sua relação com a sua mãe. Porque o leite materno é docinho. O leite em si, imagina o da vaca, né? É docinho. Então, esse docinho que faltou lá atrás, hoje eu tento preencher com doce. Ou talvez eu tive em excesso. Ou talvez faltou. Por isso que a gente precisa entender tudo isso. E cada ser humano é único. Não tem como eu falar, isso é pra você, isso é pra você. Não, eu preciso conhecer a sua história e entender um pouquinho da raiz do problema. Muito obrigada por você ter me convidado. Foi um prazer enorme. E quantas vezes você quiser, pode me chamar que eu tô aqui, porque eu gosto do movimento. Sim. E eu espero de verdade que eu tenha contribuído para esse seu processo aí de expansão, que é muito lindo esse trabalho que você faz. Parabéns. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa o seu Instagram. O seu contato, né? Que você faz muitos atendimentos online. Sim. Mas eu acredito também que agora você vai fazer os presencial, né? Essa é uma nova jornada, né, que eu tô traçando aí na minha vida. Sim. De atender as mulheres empreendedoras. Mas o meu Instagram é @Instituto Janice Oliveira, tudo junto. Sim. Instituto Janice Oliveira. Ponto. Lá dentro já tem o link que você vai clicar e vai cair direto no meu WhatsApp. Ai, muito obrigada. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. Gente, então aqui está finalizando mais um podcast Caminho do Equilíbrio. Eu quero agradecer os meus apoiadores, Chakra Mancala, Comic Bike, Domínio Auto Reparo, Funilaria e Pintura, Kellen Aracaki, terapeuta, massoterapeuta, Priscila Arteman, terapeuta e massoterapeuta, Patrícia Leal, terapeuta Aura Master e Silmara Shiroma, terapeuta e biomagnetista. Então, fica aqui. Até o próximo episódio. Até lá. Muito obrigada.